Então, pessoal, nós vamos ver agora, né, quais são essas metodologias, né, essas formas de planejamento que podem ser usadas. Planejamento público versus os modelos mais representativos. Hoje, existem dois modelos bastante representativos de planejamento, e vocês vão encontrar isso no livro didático da disciplina, que é o planejamento normativo tradicional e o planejamento estratégico situacional, né? O que a gente chama de PES. Vocês vão ver que há uma predominância ainda no Brasil muito comum, principalmente nos municípios, de fazer uso do planejamento normativo tradicional. O planejamento normativo tradicional, ele tem suas bases no planejamento econômico. Daí decorre uma cultura de planejamento que outorga a técnica e a teoria econômica um papel predominante, preponderante, né, que impõe sobre as suas considerações sociais e políticas. Planejar para um gestor público, né, que adota essa metodologia do planejamento normativo tradicional, é muito comum. Nós vamos fazer o planejamento da prefeitura, nós vamos fazer o planejamento do CRAS, nós vamos fazer o planejamento da Secretaria de Educação, da Secretaria de Desenvolvimento, né, do Ministério da Ambiental, né, da Política Ambiental. Nós vamos chamar um profissional, um técnico, pedir a ele ou a ela que faça um diagnóstico, né? E a partir do que foi identificado nesse diagnóstico, então, faça o planejamento. Então, vocês vão perceber que esse uso das técnicas quantitativas, elas vão estar bastante presentes, o uso do diagnóstico vão ser muito comuns, né? No caso desses órgãos, dessas instituições que adotam o planejamento tradicional. Então, um objeto vai ser sempre planejado, ele vai ser sempre observante das leis e das regras, e cujo funcionamento é redutível a comportamentos sociais. Então, assim, é o que pode, o que não pode, o que a lei permite, o que não permite. A solução dos problemas se baseia muito no conhecimento dos comportamentos e pode ser alcançada a partir da racionalidade técnica. Não há atores capazes de produzir ações estratégicas, essas é sempre desenvolvida, pensada por profissionais técnicos, né, a quem é conferido esse papel. Então, assim, os diretamente envolvidos na situação, os que serão diretamente contemplados, né, com as ações, eles não são escutados, eles não são ouvidos, né? É o que a gente poderia chamar de planejamento de gabinete, né, feito no gabinete, por técnicos, por especialistas, mas sem ouvir os sujeitos, né? Isso é muito complicado, é muito comum nos órgãos públicos e é muito complicado para os nossos dias. Ele se difere bastante, né, do planejamento estratégico situacional, que é o PES, já que o PES ele faz exatamente um caminho contrário. O PES é uma metodologia de planejamento, né, que foi criado por um chileno economista, o Carlos Matos. Vocês vão ouvir bastante dele aí e ver muito o nome dele, inclusive no livro didático de vocês. É uma metodologia que foi criada especificamente para ajudar a enfrentar os desafios da administração pública. Ele a criou na década de 70, pensando na administração pública, mas depois a iniciativa privada também foi aderindo-se a ela. E Matos, ele parte do pressuposto que exatamente o sujeito que planeja deve ser um sujeito que está diretamente envolvido com a realidade. Nós vamos criar uma política pública para trabalhar com as mulheres que prestam serviço do sexo, né? Mulheres prostituídas. Vamos chamar os profissionais para sentar e elaborar um plano para trabalhar com elas, né? Oi, chamar profissionais? Não, né? Então, esses atores, no caso, essas mulheres, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ser escutadas,
né? O planejamento tem que ser feito a partir da escuta, né? Ah, nós vamos criar um planejamento para trabalhar com os índios, né? Tá, só que os índios são diversas denominações, né, diferentes, né, porque é índio que está tudo no mesmo pacote, não. Então, como é que vai ouvir esses sujeitos? Quais as políticas vão ser desenvolvidas para eles, né? Então, tem que ouvir. E aí, mas as tribos são muito diferentes, vai dar muito trabalho. Vai, ninguém falou que é fácil. E exatamente porque são muitas demandas, né, a mesma situação ela é percebida de maneira diferente pelos envolvidos, que é necessário escuta, diálogo, tempo, apurar para ver, né, o que fica, o que vai ser possível fazer dentro de um contexto de muita diversidade, né? Então, assim, quais problemas foram identificados, quais operações serão necessárias para sanar? É um problema de saúde pública, né? Foi a Covid, ok, então o que fazer para enfrentar a Covid? Né? A gente já sabe o que é a Covid, a gente conhecia a Covid, qual o tratamento para a Covid, o que pode ser feito. Então, são muitos sujeitos envolvidos. É o desemprego, né? São as pessoas de pele negra, são as crianças. Então, tem que ouvir, tem que elaborar planos, ouvindo esse sujeito, eles são atores de ação, né? E a partir daí, então, o plano de governo ele precisa sinalizar quais as realidades, quais as necessidades da sociedade ele vai contemplar, e a partir do diálogo com esses sujeitos é que se constrói os planos de ação, né? A partir da escuta. Então, os planos de ação, eles vão sofrer reformulações, sempre que for necessário. O planejamento normativo tradicional, ele é mais enrijecido. Terminou, está pronto, é isso aqui, implementa. E aí vocês vão ver, na segunda unidade, que alguns planos foram muito bem pensados, mas não conseguiram sair do papel, ou então saíram, mas fracassaram nos primeiros anos, entendeu? Já o planejamento estratégico situacional, ele tem essa flexibilidade, né? Ele muda sempre que a situação mudar. Por isso que é situacional. A situação hoje é uma. O desemprego hoje é um. Será que no final do ano o desemprego vai ser o mesmo? A situação das pessoas LGBTQIA+, hoje é uma. Será que daqui a 2 anos vai ser a mesma? O feminicídio das mulheres hoje é um. Será que daqui a 3 anos vai ser a mesma? Qual a influência, por exemplo, do liberar o porte de armas? Cada cidadão de bem que quiser ter a sua arma, como isso impacta no crescimento do feminicídio? Como uma política armamentista influencia nessa outra pauta, né? E o que se fazer? Então, a situação hoje é uma, mas amanhã ela pode ser outra. Então, por isso que o planejamento estratégico situacional foi desenvolvido pensando na administração pública e na sua realidade. E por isso que ele traz essa flexibilidade, entendeu? Foge do determinismo e da estaticidade dos problemas. Não, as pessoas mudam, a situação muda, a sociedade é feita de pessoas, se as pessoas mudam, a sociedade muda, tá bom? É lógico que essa mudança ela não é mágica, ela não acontece de cima para baixo, ela não acontece da noite para o dia. As mudanças elas precisam ser construídas. E se vocês olharem muitas mudanças que aconteceram em nosso país, em outros países, foram resultado de muitas lutas. Algumas delas, infelizmente, lamentavelmente, pessoas perderam vidas, tá bom? Então tenham isso em mente e não se esqueçam disso jamais. O planejamento, eu disse a vocês que o planejamento normativo tradicional faz o diagnóstico, em cima do que foi diagnosticado, faz o planejamento. Já no planejamento estratégico situacional, ele é dividido por momentos, né? No primeiro momento, deve-se considerar apenas não deve-se considerar apenas os indicadores, pesquisas e avaliações.
Porque se você fizer isso, você está sendo tradicional. Né? Então, assim, tá, mas a pesquisa mostrou, não, mas naquele período, nesse mesmo período do ano passado, teve uma queda, né, nas vendas, na economia, na geração de emprego, teve um maior adoecimento das crianças, tudo. Isso aí não considera o contexto, não considera a realidade. Então, o momento explicativo, que é essa primeira fase, né, do planejamento estratégico situacional, ela considera bastante olhar essa realidade, esse momento. O segundo momento do planejamento é exatamente o normativo, né, que define uma situação ideal, o que é ideal, a descrição como tudo deveria ser em condições ideais, em outras palavras, né, os resultados que devem ser alcançados. Então, é onde se deseja chegar, né? O terceiro momento aqui é exatamente onde são colocadas as adversidades, né, que você pode enfrentar durante o processo de implementação. Então, olha, nós vamos enfrentar a Covid, tá? Mas e aí, o que pode acontecer? Será que quando pensaram na primeira vacina da Covid, será que pensaram que o vírus sofria mutação? Será que pensaram que sofria mutação tão rápida? Será que pensaram que cada corpo infectado reagia de maneira diferente ao vírus, que em umas pessoas ele era mais agressivo do que em outras, né? Então, assim, é disso que a gente está falando, entendeu? Então, assim, olha, a vacina, vai sair a vacina, ela pode dar certo, como ela pode não dar certo. Vamos desenvolver aqui um plano para educação, para alfabetizar crianças, para alfabetizar idosos, né? Pode ser que o plano dê certo para uns, não dê para outros, e lá vai. Então, assim, você tem que já prospectar essa possibilidade, né? Quando você está fazendo um planejamento. Averiguar as possíveis contradições entre os objetivos estabelecidos, a disponibilidade de recurso para viabilizar o projeto, né? A burocracia dos processos, a probabilidade de dar tudo errado, quais fatores podem contribuir para que isso aconteça. Uma vez um aluno meu falou assim, não foi aqui em Minas, não, foi em outro estado, falou assim, professora, você não sabe o absurdo. Você acredita que o prefeito da nossa cidade rejeitou um hospital que o governador queria dar? Eu falei assim, amor, você viu as condições que que o governador colocou? Porque uma coisa é você ter o hospital, a estrutura física, e outra coisa é você ter as condições, recursos financeiros, materiais, humanos, tecnológicos, etc., etc., para manter esse hospital para a cidade do jeito que deve ser, né? Então, assim, vamos construir um hospital. Ok, nós vamos manter o hospital como? Né? Vai ter quantos leitos? Entenda, quando eu estou falando isso, eu não quero dizer que não é para ter o hospital. O que eu estou falando é que essas situações circundantes precisam ser pensadas, tá bom? Vamos construir a escola. Ok, você vai fazer o concurso para... Ela vai ser inaugurada quando? Você vai fazer concurso para professores e para os servidores técnicos quando? Cadê o programa da merenda? Cadê o programa do livro didático? Vocês estão me entendendo? Então, assim, você tem que estar olhando os diversos fenômenos. Nós não temos dinheiro para isso tudo, ok? Então, ou constrói uma escola menor, ou amplia uma escola que já existe, né? Então, são coisas que têm que ser pensadas e ajustadas conforme as possibilidades. E o quarto e último momento, né, do planejamento estratégico situacional é exatamente aquele momento que trata da execução e do monitoramento. Gente, não é Gabriela. Nada de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Ainda bem que a pessoa aqui não vive de música, né? Senão já sabe, ia passar necessidade. Mas isso para dizer a vocês o seguinte: se começou a acontecer o planejamento e vocês viram que não está saindo conforme o planejado, está dando errado,
faltou recurso, tem que repensar imediatamente a situação, entendeu? Para o gestor público, agora mesmo, no governo do Bolsonaro, foi muito difícil. Ele fez cortes de recursos, ele bloqueou recursos, ele retirou recursos. Então, foi uma coisa assim absurda. Ele publicou decretos que afetavam a carreira dos servidores, das instituições de poder, não poder contratar. Então, assim, o tempo todo você tinha que estar repensando, refazendo aquilo que foi planejado, porque senão a instituição fechava. Então, exigiu um jogo de cintura muito grande. Aí vocês vão falar, nossa, por que ela está fazendo isso com relação a esse governo? Porque ele acabou de acabar, graças a Deus, e o contexto dele é exatamente o que a gente não quer e sobre o que o conteúdo aponta que não deve ser. É por isso, tá bom? E aqui eu deixo para vocês essa imagem, né, exatamente para vocês entenderem melhor o que é o primeiro momento, o segundo momento, o terceiro e o quarto, é exatamente o que eu acabei de explicar para vocês, só para facilitar essa compreensão de vocês dos momentos do PES, tá bom? E aí, gente, dentro dessa metodologia do planejamento estratégico situacional, o Dagnino fala que para se fazer planejamento estratégico situacional, é preciso estar atento ao triângulo de governo. E aí ele vai chamar a atenção o que é o triângulo de governo. Está aqui a pirâmide, né? 3 pontas. O triângulo de governo, o primeiro elemento dele é exatamente o plano estratégico, né? As marcas do governo, o que ele quer, né? Quando o Lula falou, eu vou erradicar a fome, eu vou acabar com a extração ilegal de madeira, eu vou cuidar dos povos indígenas, meu governo vai ter um ministério dos povos originários. Então, ali ele está sinalizando o plano de governo dele, para onde é que ele vai, o que ele pretende fazer, né? E para isso ele precisa conhecer profundamente o país que ele vai gerir. O que é que esse país precisa, né? O que as minorias necessitam, o que os donos do capital precisam. Então tem que pensar em todo mundo, em gregos e troianos. E, ao mesmo tempo, é preciso ter capacidade de gestão, né? Essa capacidade de gestão, que é exatamente a qualidade técnica e funcional do projeto, é o método, né, que ele vai adotar, né? Aqui é os recursos, né? Quais são os recursos financeiros? Vai custear com o quê? Né? Você vai custear com o quê? Como é que você vai fazer isso? E o terceiro elemento importantíssimo, gente, é a governabilidade. Um governo para se manter, um governo para se garantir no poder, ele precisa ter a governabilidade, que é esse potencial de articulação, né, com os agentes, é conseguir falar, né, com o povo, sabendo que são diferentes, sabendo que as pessoas pensam diferente, mas eu achei perfeito. Hoje, numa entrevista que eu via com o governo Lula, para os reitores, ele convidou a Brasília os reitores e as reitoras, universidades e institutos federais. E falando, aí ele dizendo que, dando uma entrevista na Globo News essa semana, perguntou, né, qual é a sua base? Qual é a sua base? Então, assim, quem vai te apoiar, né? Quem vai te apoiar? Como é que está a sua governabilidade? Ele falou, olha, a minha base são todos os deputados, são todos os senadores, né? Porque ali agora já não importa quem votou, não votou nele. Ele precisa ter essa capacidade de dialogar com todos eles. Então, uma governabilidade se constrói dessa maneira. Então, gente, é assim, ó, não importa se você está na prefeitura, não importa se você está no Instituto Federal, não importa se você está no governo de Minas, no estado de Minas, ou se você está na União. Uma vez eleito, acabou esse negócio de quem foi que apoiou, quem não apoiou, não.
agora você governa para todo mundo. Agora você trabalha para todo mundo, para quem votou e para quem não votou em você, né? Então, a governabilidade requer isso. Então, aqui, o triângulo de governo envolve exatamente o projeto, o plano de governo, aquilo que ele pretende fazer, implementar para a sociedade, seja ela pobre ou rica, a capacidade de governo, que é exatamente para mostrar que não é um sonhador, né, que está delirando. Então, assim, você quer fazer isso aí, você vai arcar com o quê? Você vai tirar esse recurso da onde? E essa governabilidade, que é essa capacidade de diálogo, tá bom? De tratar com diversos sujeitos da sociedade para que o plano saia do papel. Então, assim, muita atenção a essas 3 pontas, né, desse triângulo, que é importantíssimo, e tenha isso na mente de vocês aí, nos órgãos que vocês atuam, e também enquanto cidadãos brasileiros, né, que vão acompanhar um governo agora eleito, tanto no Estado quanto na União, daqui a pouco vão estar contribuindo também aí no município, onde vocês residem, então, muita atenção a esses aspectos, tá bom? Gente, chegamos ao final da nossa primeira semana e da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido. O assunto, ele parece que é complexo, mas ele não é. E vocês vão ver que vocês estavam nele o tempo todo, faz parte da história de vocês, da caminhada de vocês, tá bom? Então, assim, estudem bastante, não deixem para estudar só na semana da prova, leiam, se ler não entenderam, assista a videoaula, se vir a videoaula ainda não foi suficiente, pegue um vídeo ou outro lá sobre o assunto no YouTube, escuta outras vozes, faça um resumo, faça, né, um mapa mental com os principais acontecimentos, enfim. A essa altura, eu acredito que cada um de vocês já entendeu como aprende, né, como melhor aprende, então faça isso, para que os resultados de vocês sejam os melhores possíveis, tá bom? Fico à disposição, se precisar de alguma coisa, é só falar. Um abraço muito grande para vocês, bons estudos.